Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 27. Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Amados e amadas de Deus, o texto começa situando onde Jesus se encontra. Jesus está com seus discípulos na Galileia. E o que ele diz aos discípulos? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus fala para os discípulos aqui da sua morte e da sua ressurreição. Aquilo que deveria acontecer com ele deveria ir a Jerusalém, deveria morrer e deveria ressuscitar. Quer dizer, ele é o Messias servo, o Messias que deve dar a vida em resgate por muitos. Ele é o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor pela salvação de todos. E então qual é a reação dos discípulos? Os discípulos ficaram muito tristes. Agora, amados e amadas de Deus, vamos perceber que o cenário muda um pouquinho. Continua o texto do Evangelho. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, agora estamos diante da questão do imposto do templo. Jesus vai para Cafarnaum e agora os cobradores de impostos do templo aproximam-se de Pedro e perguntam para Pedro: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Quer dizer, o imposto, aquilo que se pagava para o templo para a manutenção do templo. E então Pedro responde: Sim, paga. E agora Jesus se adianta no diálogo com Pedro. Jesus pergunta a Pedro se os reis cobram os impostos dos filhos ou dos estranhos. E Pedro vai responder: dos estranhos. Amados e amadas de Deus, a pergunta é importante. Por quê? Porque Jesus é filho. Jesus é o Filho de Deus. O imposto aqui é o imposto do templo. E Jesus é filho do Senhor do templo. Ele é o Filho de Deus. E Jesus paga o imposto, então, para que não se escandalizem. Porque, vão dizer, ele não paga o imposto do templo. É a resposta que ele dá. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca, e pegando o primeiro peixe, pega a moeda e entrega por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, nós também diante de Deus não somos estranhos, nós somos filhos. Jesus é o Messias que devia subir a Jerusalém e dar a sua vida, entregar a sua vida em resgate por muitos. E nós, diante de Deus, não somos estranhos. Nós também, em Jesus Cristo, somos filhos. Então busquemos verdadeiramente viver como filhos, na certeza de que Cristo já pagou a nossa dívida com Deus, ele morreu e ressuscitou por nós. Agora, o grande pedido para nós é que vivamos verdadeiramente como filhos. E como filhos não pagamos imposto ao Pai, mas façamos da nossa vida um dom de amor. Aquele que é nosso Pai, façamos da nossa vida um dom de amor, aquele que nos amou e nos amou a ponto de dar a vida por nós. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.